Eu já começo esse vídeo fazendo para você a pergunta do dia. Você é a favor da renovação de Gabigol com o Flamengo, sim ou não? Por favor, coloque aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Renova ou não renova com Gabigol? Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Olha, chegamos aqui com muitas informações do nosso futebol brasileiro. Rodolfo Landim cobra Gabigol. Jogador titular do Flamengo pode ser barrado. Gabigol atinge marca expressiva no Flamengo. E olha, Marcos Braz cheio de moral com o presidente Rodolfo Landim. Galera, é o seguinte, agora as coisas estão aí meio que aparecendo, as coisas estão ficando cada vez mais claras. Rodolfo Landim, sobre essa situação do Gabigol, ele disse o seguinte: Landim sobre esse impasse com o Flamengo e Gabigol, que tenha desempenho compatível com aquilo que propõe. Você sabe que o Gabigol, quando tem que falar alguma coisa lá, ele fala. Esse jogo agora contra o Criciúma, ele chegou ali e falou o que tinha que falar. Então o Landim também, ele falou o seguinte, que ele tenha desempenho compatível com aquilo que ele está propondo. Então, ou seja, o Landim deixou claro o seguinte: Gabigol tá pedindo algo, colocou algo aqui na mesa da diretoria, mas ele não tá correspondendo com aquilo que ele está propondo. Eu acho o seguinte, eu acho que o Landim entende de uma maneira, olha, o que você quer, o que você está propondo, o que você está pedindo, meio que o que você está desempenhando em campo não está batendo. Só que aí também, o Landim não defendendo o Gabigol, mas aí também é o seguinte, o jogador tem que jogar, tem que entrar em campo. Como ele mesmo falou, tem que ter minutagem para você poder entrar ali e mostrar, entrar e desempenhar. Claro, acho que jogador não tem que cobrar, jogador tem que conquistar isso no treinamento e tem que conquistar isso em campo, ainda que entre ali poucos minutos, porque eu me lembro, o torcedor rubro-negro lembra, que o Pedro, ele era o reserva do Gabigol. E o Pedro, quando entrava, ele entrava e correspondia. Às vezes, jogava poucos minutos. E às vezes o Pedro estava ali sempre marcando os seus gols. Então também é o que o Gabigol tem que fazer. Tudo bem, quanto mais minutos você tem em campo, mais oportunidade você tem para mostrar ali o seu futebol. Tudo bem, eu acho que o Gabigol tá o seguinte, se apoiando naquilo que ele já fez. Você vê que no final do jogo contra o Criciúma, ele se intitulou ali como o ídolo do Flamengo. Então ele tem essa consciência, ele se colocou ali como um ídolo do Flamengo. Então dá para entender que o Gabigol tá se baseando pelo que ele já fez e o Landim está olhando o momento atual do Gabigol. Agora, sabe o que pode acontecer? Sabe o que pode acontecer em dezembro, final desse ano? O Flamengo ficar sem o Landim, porque acaba o mandato dele, e o Flamengo ficar ali sem o Gabigol. Parece que tá tendo aí uma queda de braço. Parece que é uma queda de braço. Gabigol de um lado, diretoria de outro. E a realidade é essa. Dezembro, né? A gente pode ficar sem o Landim, que muitos gostam, muitos não gostam, mas querendo ou não, é um presidente que, né, tá marcado na história do Flamengo pelas conquistas. Isso aí não tem como apagar, não dá para apagar a história do Landim e muito menos apagar a história do Gabigol. Então parece que é essa queda de braço. E pode ser que em dezembro o Flamengo fique sem o Landim e fique também sem o Gabigol. Então, o Landim disse o seguinte, independentemente do passado dele, que a gente não vai apagar, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria que o Flamengo não está disposto a oferecer. Então o Landim já deixou claro aí, não deixou nada no ar não, foi direto. Olha só, tudo bem o passado do Gabigol, ninguém vai apagar a história, como eu acabei de falar, mas o que ele está propondo, o que ele colocou aqui ó, na mesa, o Flamengo não está disposto a oferecer. Por isso que eu comecei esse vídeo fazendo essa pergunta pra você. Você é a favor, sim ou não, do Gabigol renovar com o Flamengo? Acho que se a diretoria ceder um pouquinho, se o Gabigol ceder um pouquinho, em dezembro, final do ano, a gente pode ter aí um final feliz. Porque muitos torcedores gostam do Gabigol. Muitas crianças, torcedores ali, gostam do Gabigol. Gabigol quer ficar no Rio de Janeiro. Gabigol, ele gosta do Flamengo, isso ele já deixou claro. Mas é um negócio. Cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho de lá. E no final, a gente pode ter ali
um final feliz. Vamos observar e você vai acompanhar tudo aqui no nosso canal BTB Esportes. Peço para você, por favor, deixa o seu like nesse vídeo, o seu like ajuda demais aqui o nosso trabalho. Fabinho, eu quero ajudar o canal BTB Esportes. Como que eu posso ajudar o canal? Deixa no seu like no vídeo. Só isso, uma coisa muito simples, não paga nada, totalmente de graça. Deixa o seu like, dê essa moral, ajuda o nosso canal a crescer a cada vez mais. Olha só, jogador titular do Flamengo, ele pode ser barrado. Tite vem ali analisando e entendendo que talvez seja o momento de afastar ali o Ayrton Lucas, que não vem tendo boas sequências na equipe, dando espaço para Matias Vinha. E eu faço essa pergunta para você. Hoje, nesse momento, quem seria o titular? O titular na lateral esquerda do Flamengo? O Vinha ou Ayrton Lucas? Eu lembro que o Ayrton Lucas, eu estava nesse jogo lá em Minas, ele fez um golaço lá diante do Galo, né? Um golaço, mas realmente não vem tendo ali uma atuação assim muito sólida como ele já teve, que não é à toa que chegou até a seleção. E o Matias Vinha, nesse último jogo agora, ele participou, né, daquele gol do Pedro ali, acho que ele dá o toque pro Arrascaeta, ele vem por dentro, dá o toque pro Arrascaeta, a Arrascaeta serve ali o Pedro, que de primeira ali marcou ali o gol do Flamengo. Então, né, muitos torcedores vêm aí pedindo a entrada do Matias Vinha no Flamengo, entendendo que o Matias Vinha, ele pode ser o titular. Informação da nossa amiga Giovana Barcelos. Então é o seguinte, Rodolfo Landim, abre aspas pro Landim, ele disse o seguinte: de todas as pessoas que eu conheci no futebol brasileiro, considero Marcos Braz o diretor de futebol mais diferenciado. Agora a gente entende aí há um tempo atrás, quando algo, né, o Flamengo ali no momento difícil, aconteceu alguma situação no Flamengo, teve aquela situação lá com a briga lá no shopping com o torcedor, que eu não quero nem entrar nesse assunto aqui e tal, todo mundo acompanhou e o Brasil inteiro acompanhou. E muitos ficavam pedindo ali, fora Braz, fora Landim também e tal. E agora a gente vê, rapaz, o Marcos Braz, ele tem muita moral ali com o Rodolfo Landim, a ponto dele chegar e falar de todas as pessoas que eu conheci no futebol brasileiro, eu considero o Marcos Braz o diretor de futebol mais diferenciado. Ou seja, é diferente. Ah, é melhor, é pior, não, mas ele é um camarada diferente. Então, mostrando aí que tá cheio de moral com o Rodolfo Landim, mas, como você sabe, né, se você não sabe, você vai acompanhar aqui agora, vai receber essa notícia aqui agora. O Marcos Braz, ele já deixou claro que no final do ano ele não fica no Flamengo. Independentemente de qual presidente seja eleito, ele já deixou claro que não vai mais continuar no Flamengo. É o seguinte, o Landim, Gabigol, Marcos Braz, vamos falar aqui dos três. Todos eles, porque, mais um, né? Eu falei aqui que dezembro a gente pode ficar sem Gabigol, Landim, e ter o Marcos Braz também. Então, dezembro a gente pode, né, ter aí, fora do Flamengo, o Gabigol, o Rodolfo Landim e também o Marcos Braz. Os três erraram no Flamengo, mas os três também acertaram, né? Foram campeões aí pelo Flamengo, não tem como eu falei aqui, pessoal, a história não vai ser apagada. Se o Landim sair no final do ano, se o Marcos Braz for embora, se o Gabigol não renovar, ainda que ele vá pro Palmeiras, vai ser um choque, vai ser, poxa, né? Mas a história não vai ser apagada. E essa é a realidade, essa é a vida, todos nós aí temos os nossos erros, né? Quem nunca errou na vida? Todos nós temos os nossos erros e todos nós aí temos também os nossos acertos. Mas a realidade é essa, que o Marcos Braz, ele tá ali cheio de moral com o Rodolfo Landim. É o seguinte, de acordo com o Landim, o Flamengo tem negociação avançada para adquirir o Leixões, né, que é um time de Portugal, time que está na segunda divisão. O projeto do Flamengo seria usar o clube português para abrir portas, né, no futebol europeu e gerar visibilidade e ter receita ali em euros e criar uma vitrine na Europa também para alguns de seus atletas. Olha só, é um seguinte, eu estava vendo ontem aqui essa matéria aqui, essa informação, e os torcedores, muitos torcedores, legal, tal, ali já tem até música, já tem até música para o Leixões, né? Tu és time de tradição, raça, amor e Leixões, meu Mengão. Tava vendo um comentário da torcida do Flamengo brincando ali e tal, mas muitos torcedores também meio que não aprovaram muito, não. Assim, eu tenho um pensamento, eu acho que o Flamengo, primeiro, ele tinha que se estabilizar totalmente no Brasil, e quando eu falo se estabilizar, é o estádio do Flamengo.
Investe primeiro no estádio, a compra do terreno. Ó, e por falar em compra do terreno, é o seguinte, hein? Dia 29 agora, dia 29, o Conselho Deliberativo do Flamengo vai se reunir para ter aí essa votação, ter um ok, para que no dia 31, o Flamengo, onde vai ter ali oh, meu Deus, fugiu a palavra aqui agora. É tudo ao vivo, eu não vou editar não. Aonde vai ter ali o leilão, né? O leilão, o Flamengo ele venha poder participar. O lance mínimo são 138 milhões de reais. 138 milhões. Então, eu acho o seguinte, minha opinião, acho que o Flamengo primeiro tinha que acertar ali essa parte do estádio. Construir o estádio. Estabelecer, tá ampliando lá o CT, melhorando cada vez mais o CT. Constrói o seu estádio. Se firma aqui primeiro. E aí depois sim eu acharia legal o Flamengo, né, comprar aí um time de fora, pode ser o Leixões ou outro time, e o Flamengo ampliar a sua marca. Mas minha opinião, acho que primeiro o Flamengo tinha que resolver essa questão do estádio. Mas se a compra nesse momento tem condições, for melhor para o Flamengo, então vá lá e compra o Leixões e vambora. O importante é o Flamengo. E a última informação é o seguinte... Gabigol atinge uma marca histórica no Flamengo, 200 participações em gols, 157 gols e 43 assistências. Não vou nem falar mais nada, ele é muito importante pro Flamengo e eu fico na torcida que a diretoria venha ceder um pouquinho, que o Gabigol venha ceder um pouquinho e no final o Flamengo venha ganhar com isso. Galera, muito obrigado pela moral, você que ficou comigo até essa hora, até esse momento, até o final do vídeo. Peço pra você, deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal e amanhã vamos voltar com mais informações do nosso futebol brasileiro. BTB Esportes em todos os lugares. Valeu!